Tá, Sim. irmãos, a gente vai dar continuidade ao estudo do santuário, né? Ontem nós falamos um pouco sobre o descanso, né? Como Deus descansa, o significado do sábado, e estudamos um pouco sobre essa conexão, né, do sábado e o santuário. Hoje eu vou iniciar esse estudo com os irmãos a respeito do santuário no livro do Apocalipse, que é muito importante nós entendermos essa conexão, né, do santuário e o livro do Apocalipse, para que a gente consiga entender o livro, né, e os seus eventos também. Como eu falei para os irmãos, eu faço parte de um núcleo de estudos e ciências e santuário. Nós procuramos estudar o livro, né, a natureza, as ciências, através da física, biologia, química, e aplicar esses conhecimentos à luz do santuário, né, entendermos um pouco como tudo isso funciona. E a gente tem um curso também sobre a doutrina do santuário, que a gente faz desde 2019, eu faço ele bastante com o público pentecostal também, e eles amam muito, né, estudar o santuário. Dentro do núcleo também nós temos um clube do livro. Nós estamos estudando o livro O Santuário Celestial no Antigo Testamento, do pastor Elias Brasil, né? Foi a sua tese doutoral, que é um livro muito bom para a gente identificar o santuário celestial no Antigo Testamento, e vai fazer a gente entender essa conexão de terra e santuário. E hoje à tarde, né, às 14 horas também, vai ter uma palestra, quero convidar vocês, do núcleo, nós vamos estar reunidos, e o tema é Jesus como sumo sacerdote do seu povo, em Apocalipse 1, versículo 9 e 22, né, hoje às 14 horas. Os irmãos que estiverem disponíveis, quiserem participar do núcleo de estudos e ciências do santuário, gostaria de abrir o convite para vocês. Bom, meus irmãos, o nosso foco, né, como vocês puderam perceber, realmente é o santuário, né? O santuário, ele contempla toda a história da redenção, podemos dizer assim, né? Eu coloquei aqui para vocês um gráfico sobre a história geral do santuário, né? O santuário celestial hoje, ele funciona, tá, com o propósito de restabelecer o verdadeiro tabernáculo, né? Quando nós observamos ali em Gênesis, quando o verdadeiro tabernáculo ele é perdido, né, a gente observa aqui que lá em Apocalipse vai ser dito, né? Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, de Gênesis ao livro do Apocalipse, nós estamos trabalhando o restabelecimento do verdadeiro tabernáculo, né? Esse gráfico aqui é muito importante para a gente entender um pouco esse contexto. Então, por exemplo, o santuário celestial, aqui, nesse ponto, ele oferecia o verdadeiro tabernáculo, né? O santuário celestial, ele funcionava e oferecia o verdadeiro tabernáculo. Houve um tempo em que não havia pecado. Então, havia um trabalho no santuário celestial, havia o desenvolvimento de adoração no santuário celestial, né? Até que nós chegamos nessa segunda fase, que é
o conflito cósmico no céu. Começa no céu, começa no santuário, né? Nós temos uma palestra no núcleo que é sobre a dimensão de Deus, a dimensão da luz inacessível. E a gente entende ali um pouco do grande conflito, como ele foi feito, lendo ali os textos de Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28, a gente vai ver esse santuário celestial, esse conflito cósmico que se inicia no céu, que se inicia, né, com o querubim, com Lúcifer, né? E esse conflito, ele se inicia no santuário. O santuário, ele é, podemos dizer, o centro do conflito, é onde se inicia o conflito. Por isso, o santuário precisa, né, resolver esse conflito. Quando a gente fala do santuário precisar ser purificado, é muito além do que a questão da transferência de pecado, né? De fato, no santuário se originou o grande conflito, no santuário celestial. E esse conflito, ele desce para a Terra, né? Ele desce aqui, e nós lemos ali em Gênesis 3, sobre a queda do homem. E uma outra curiosidade que eu posso passar aqui para vocês, né, que em Ezequiel 28, quando vai falar de Lúcifer, por exemplo, você vai ver que lá vai estar escrito que ele estava no Éden. Estavas no Éden. E eu lembro que quando eu preguei essa mensagem na igreja, muitos irmãos ficaram assim, escandalizados, porque eu perguntei, mas se Lúcifer estava no Éden, que Éden é esse? Né? Não é o Éden da Terra. Então, que Éden é esse? Então, mas existem dois Édens, né? Existem dois Édens, né? O santuário celestial, na verdade, é chamado de Éden. Essa aqui é uma das suas nomenclaturas. Então, o Éden na Terra, né, que existia ali na criação, ele era o primeiro santuário terrestre, né? Isso aqui é um outro estudo que nós podemos fazer, mas o Éden, né, ele é o primeiro santuário terrestre, o santuário onde havia o verdadeiro tabernáculo, onde Deus descia, comungava com Adão. E esse Éden, né, o espírito de profecia diz que esse santuário foi levado por Deus aqui da terra. Né? Então, hoje no céu, existem dois Édens. Existe o Éden celestial, do santuário celestial, e o nosso Éden, que Deus levou e guardou para restabelecer novamente, né, após a recriação do mundo. Quando esse conflito cósmico vem para a Terra, o santuário celestial ele vai ter uma nova funcionalidade, né? E aí nós vamos ter correspondências estruturais e funcionais na adoração. Então, o santuário celestial ele vai começar a se corresponder com os sistemas sacrificais aqui, né? Adão vai começar a sacrificar. Os filhos de Adão vão começar a sacrificar. E aí nós temos um sistema de sacrifício que corresponde, está em conexão, ainda não estrutural, mas funcional com o santuário celestial. E aí nós vamos chegar no templo, né, israelita, o tabernáculo israelita, aquele tabernáculo móvel que nós conhecemos, né? Aí nós já temos uma correspondência estrutural, né? A gente já vê ali a estrutura que devia ser o Tabernacle, né? A estrutura daquilo que Deus apresentou. Então, o santuário celestial, ele vai ter essa correspondência com o terrestre, tanto estrutural quanto funcional, né? Após esse tabernáculo, nós temos o Templo de Salomão, e
após o templo de Salomão destruído, depois é reconstruído o templo de Zorobabel, que depois é reformado por Herodes, e fica conhecido como Templo de Herodes, né? E apesar de não estar nesse gráfico aqui, a gente pode citar também o Templo de Ezequiel, né, que era um templo que deveria ser construído, mas infelizmente o povo não alcançou a condição necessária para receber a bênção daquele templo. É muito bom nós estudarmos também o templo aqui que foi vislumbrado ali por Ezequiel. E aí eu coloquei essa correspondência até o templo de Herodes aqui, né? Pode. E aí a gente vai ter essa morte de Cristo aqui, e aí depois nós temos o ministério de Cristo no santuário celestial, né? A inauguração do santuário na sua nova fase. A gente chama de inauguração por uma questão didática de funcionalidade, né? Mas o santuário celestial já existia, já funcionava, já tinha suas atividades, né? Um outro marco no santuário celestial é o ano de 1844, quando é acessado o lugar santíssimo, tá? E nós temos a volta de Cristo e nós vamos ter depois o estabelecimento do verdadeiro tabernáculo. Então vocês podem perceber, irmãos, que toda a Bíblia ela trabalha em função de apresentar o santuário. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, daqui até aqui, é toda a Bíblia, né? Nós temos um período de tempo em que você vai ter uma correspondência estrutural e funcional com o sistema sacrificial que vai se desenvolver até chegar no tabernáculo, e você vai ter a inauguração do santuário, esse ministério de Cristo no santuário celestial, até a sua volta e o restabelecimento do verdadeiro tabernáculo, tá certo? Então, toda a Bíblia apresenta o santuário. O santuário é a chave para nós compreendermos a Bíblia, para nós compreendermos o livro do Apocalipse, tá? Eu fiz essa introdução para que os irmãos consigam entender como o santuário está relacionado com a história da redenção, como o santuário está relacionado à história bíblica, como o santuário está intimamente, né, a chave hermenêutica bíblica para nós entendermos o Antigo Testamento, por exemplo, né? Então tem dois temas assim que são fundamentais para nós entendermos a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento: santuário e a teologia da aliança, né? A gente precisa compreender também a teologia da aliança para que a gente consiga ter um vislumbre, né? Porque você pode pegar toda a Bíblia e você vai conseguir identificar, em determinado momento, o livro que você está lendo, o que está acontecendo no santuário celestial. Então, o santuário celestial, ela é uma fonte correspondente com o santuário terrestre, né? Então, tudo que acontece no santuário celestial é importante, requer estudo, requer atenção, né? E o livro do Apocalipse, ele vai trazer esse exemplo para a gente, tá? Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, porque o nosso objetivo hoje é estudar Apocalipse capítulo 13, perdão, eu vou focar um pouco em Apocalipse 13 e 14, mas à luz do santuário, né? Como a gente pode entender, e o Apocalipse é um dos melhores exemplos para que a gente consiga observar essa dinâmica, tá bom? Apocalipse nada mais é, irmãos, do que Jesus caminhando pelo santuário. Muitas pessoas têm dificuldade de entender o livro do Apocalipse justamente porque não conseguem enxergar a luz do santuário no livro. Então, o Apocalipse nada mais é do que Jesus restabelecendo, né,
o verdadeiro tabernáculo nessa nova fase, e nós vamos ver Jesus caminhando pelo santuário celestial no livro do Apocalipse, tá? Então, como eu coloquei aqui para vocês, há essa divisão desse gráfico em 7 partes, é uma das que eu mais gosto e a que eu acho que é bem assistível. Então, por exemplo, quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 20, né, você vai ver que é a fala da obra de Cristo na Terra e vai fazer uma transição com a visão de Cristo glorificado no céu. Então, ela focaliza a obra terrestre de Cristo de salvação, combinada com imagens do lugar santo, né? Olha que interessante. Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 20. Quando a gente vai estudar Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5, nós vemos ali a inauguração do santuário celestial, né? Nós vamos ver ali a completa mistura de imagens do santuário focada no lugar santo. No Apocalipse capítulo 1, por exemplo, a gente vai ver que quando João tem a visão de Cristo glorificado, né, com as suas vestes sacerdotais, ele contempla Cristo, diz que ele está entre o candelabro. Né? Então, o candelabro é um objeto do lugar santo. Então, por isso nós sabemos que ali está se retratando do santuário celestial no lugar santo. Né? Quando nós vamos para o Apocalipse capítulo 8, né, nós vamos ver ali também a intercessão no santuário celestial e a preparação da mudança do lugar santo para o lugar santíssimo. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 11, verso 19, né, quando os céus são abertos e João vê a Arca da Aliança, aí nós temos uma mudança, né? Cristo agora acessa a Arca da Aliança, é visto a Arca da Aliança, né? E aí quando você vai para Apocalipse capítulo 15, você vai ter ali uma introdução, né, do fechamento da porta da graça, quando os anjos realmente se preparam ali para derramar as 7 últimas pragas, onde está consumada a ira de Deus, porque Cristo cessa, fecha a porta da graça em Apocalipse capítulo 15, né? E aí nós vamos ter Apocalipse capítulo 19, nós vamos ter essa doxologia que aparece no céu, e Apocalipse capítulo 21, capítulo 22, verso 5, vai ser o reestabelecimento de Deus, do tabernáculo de Deus com os homens, tá? Então, queridos, o livro do Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo 22, ela é uma miniatura do trabalho de restabelecimento do verdadeiro tabernáculo de Deus com os homens, né? Então, no capítulo 1, Jesus está no lugar santo, Jesus aparece entre os candelabros, cuidando ali para que as luzes não se apaguem. No capítulo 5 também, ele está ali fazendo uma obra de intercessão. No capítulo 8 é um cenário onde ele vai se preparar para deixar de interceder no lugar santo e passar para o juízo que acontece em Apocalipse capítulo 11, verso 19, que é quando a Arca da Aliança é vista. E quem estava na palestra de ontem sabe que quando a Arca da Aliança é cessada, Deus está descansando, né? Existe juízo. Não existe descanso sem juízo. E aí, capítulo 15, fecha a porta da graça, né? E Apocalipse, capítulo 19, nós temos ali essa doxologia, a gente vai ter uma ausência explícita de imagem do santuário, mas a 21 e 22 de volta à Terra, né? Volta esse cenário da Terra. Então, basicamente, irmãos, nós podemos perceber que o santuário, o livro do Apocalipse é o quinto evangelho porque ele retrata a obra de Cristo na Terra.
né? Ele retrata Jesus ministrando no santuário celestial. Essa é a apresentação do livro do Apocalipse. Então, se a gente não entende santuário, nós não vamos entender 70% do livro do Apocalipse. Porque, como vocês podem perceber aqui claramente, o livro do Apocalipse é sobre Jesus andando pelo santuário e restabelecendo o verdadeiro tabernáculo, né? Isso é muito bonito. E o que é mais lindo aqui nesse gráfico? Porque aqui a gente pode focar aonde nós estamos no relógio profético. E aonde é que nós estamos, né? Quando se cumpriu o Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Se cumpriu em 1844. Em 1844, né, que Cristo vai iniciar esse juízo, né? Então, se Apocalipse 11, 19 se cumpre em 1844, quando a Arca da Aliança é vista e é iniciado o juízo, nós estamos exatamente aqui. Nós estamos entre Apocalipse 11 e Apocalipse 15. Esse aqui é o nosso marco. Nós estamos bem aqui no meio. Nós estamos entre Apocalipse 11 e Apocalipse 15, né? E quando a gente olha para esse cenário, entre Apocalipse 11 e 15, se a gente sabe que nós estamos bem aí no relógio profético, qual deveria ser o nosso sentimento? É o sentimento de buscar comer diariamente esses capítulo 11, 12, 13, 14, 15, né? Esses 5 capítulos, a gente deveria comer todos os dias esses capítulos. Porque entre Apocalipse capítulo 11 e Apocalipse capítulo 15, nós temos o ministério de juízo no santuário celestial, no lugar santíssimo, e o fechamento da porta da graça, né? E se nós temos esse fechamento da porta da graça, né, irmãos, as mensagens que estão anteriores a elas, em Apocalipse 14, Apocalipse 13, 12, são importantíssimas para a nossa salvação. São muito importantes. Então, só de olhar para esse gráfico, a gente sabe onde Jesus está hoje. E essa é a nossa missão, é apresentar Jesus trabalhando no santuário celestial. É apresentar Jesus em Apocalipse capítulo 11. Então, nossa vida está girando em torno do capítulo 12, 13 e 14. São os 3 capítulos que estão relacionados com o nosso período, com o tempo em que nós estamos vivendo. E nós precisamos olhar para o santuário celestial justamente para isso, para que a gente entenda o período em que nós estamos vivendo. Eu vou avançar aqui, espero que até aqui esteja tudo bem, e vou apresentar aqui, foi como eu falei para vocês, né? O diagrama do santuário no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele vai começar num cenário da Terra, ele vai para o céu e volta para a Terra de novo. Porque qual é o objetivo de toda a Bíblia? Qual é o objetivo da obra do santuário? É restabelecer o verdadeiro tabernáculo. A função do santuário é essa, é que eu e você possamos voltar a comungar com Deus, a comungar com Cristo face a face, amém? Então essa é a funcionalidade do santuário, né? Então Apocalipse capítulo 1 vai ter a apresentação de Cristo como sumo sacerdote, é sobre o estudo que eu vou passar hoje à noite, hoje à tarde, no núcleo de estudos. Então, Apocalipse capítulo 1 é sobre Jesus como sumo sacerdote, e se ele está com roupa de sumo sacerdote,
quer dizer que ele vai acessar o lugar santíssimo, ele vai até a Arca da Aliança. Então, o próprio livro de Apocalipse, capítulo 1, já nos diz que Jesus estava preparado para acessar a Arca da Aliança, no Santíssimo. E aí, Apocalipse, capítulo 4 e 5, nós temos a inauguração, Apocalipse 8, nós temos a intercessão, e Apocalipse 19, nós temos o julgamento. E Apocalipse 15 não vai cessar, fecha a porta da graça. Né? Então, como eu falei para vocês, essa parte aqui é a parte que nós estamos vivendo. Porque nós estamos de 1844. Nós vamos até um período em que vai haver o fechamento da porta da graça, que é Apocalipse capítulo 15. Sabendo disso, irmãos, deve ser nossa busca incessante estudar com afinco esses capítulos. Então, esses gráficos deixam plenamente claros para a gente a obra de Cristo no santuário celestial e o que nós devemos fazer aqui. Porque em toda a Bíblia, como eu mostrei no gráfico anterior a vocês, ela vai falar sobre isso. Ela vai falar sobre essa, posso dizer, essa conexão do ministério de Cristo no santuário celestial, porque o que acontece com o santuário celestial está relacionado com o que está acontecendo aqui na Terra, né? Então nós precisamos entender o que está acontecendo no santuário celestial para nós entendermos o que está acontecendo aqui na Terra. Isso é muito importante para a gente, né? Quando nós olhamos para Apocalipse, nesse período do ano 31, né, nós podemos perceber ali os estágios do povo de Deus, né, o santuário celestial na dispensação evangélica. Então, por exemplo, nós tínhamos ali a igreja primitiva, que vai do ano 31 até 538, né, depois de Cristo, que é uma igreja focada ali, igreja primitiva ainda, Cristo trabalhando no lugar santo, e é uma igreja que, como Jesus aparece em Apocalipse 1, cuidando, né, dos candelabros para que a luz daquelas igrejas não venham se apagar. Por que que nós marcamos até 538? Porque em 538 nós vamos ter um novo período da igreja. E Apocalipse vai apresentar essa igreja no deserto. Apocalipse capítulo 12, que é uma igreja que sofre perseguição, que é uma igreja que tem que fugir, que é uma igreja que ela está sendo fortemente perseguida. E esse período dura de 538, né, até 1798, quando se inicia o tempo do fim, e tem o fim ali, né, dessa grande perseguição desse corpo de remanescentes. Então, as igrejas que marcam o período de igreja marcado entre a intercessão de Cristo no lugar santo, é a igreja primitiva no seu nascimento, né? E a igreja no deserto, que é a igreja perseguida. Existem livros maravilhosos que contam a história da igreja nesse período, irmãos, e realmente foi um período de deserto. Foi um período assim muito difícil, né? Após esse período, nós temos a última fase da igreja, que é a fase da igreja militante, focada no santuário celestial, não mais agora no lugar santo, mas no lugar santíssimo. Então, nós temos essas três fases da atuação de Cristo no santuário celestial sobre a igreja. Nós temos a igreja primitiva, onde nós podemos marcar que vai do ano 31 até o ano 538.
Nós temos uma igreja no deserto que vai de 538 a 1798, e nós temos a igreja militante, quando a Arca da Aliança é vista. Vocês lembram que o texto é Apocalipse, capítulo 11, verso 19. Marca o período dessa igreja, de 1844 até a volta de Jesus. Aqui vai entrar Apocalipse capítulo 15, que é o fechamento da porta da graça. E nós fazemos parte desse último povo, irmãos. Nós já estamos bem pertinho da volta de Jesus. Então, Cristo guiou a igreja primitiva através do seu ministério no santuário celestial, no lugar santo. Cristo guiou a igreja no deserto através do seu ministério no lugar santo. Cristo está guiando a igreja militante através do seu ministério no lugar santíssimo. Por isso que essa igreja militante passará a ser a igreja triunfante. E eu espero que eu e você possamos, pela graça de Deus, fazer parte desse povo. Então nós precisamos contemplar o santuário celestial e entender o santuário celestial. Cada um desses períodos aqui, eu tenho uma palestra e existem estudos, por exemplo, o santuário celestial e a igreja primitiva. O santuário celestial, a ministração de Jesus no lugar santo e a igreja no deserto. Como que esses objetos estão ligados a essa igreja, os objetos do lugar santo. Os objetos que estão relacionados à nossa vida estão no lugar santíssimo, na Arca da Aliança. Né? Nós sabemos que tem o que lá? Um vaso com maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Então nós precisamos olhar para o Santíssimo agora, entender os objetos, entender o ministério de Cristo, para que nós possamos passar de igreja militante para... Isso é muito importante. Eu espero que até aqui esse gráfico de condução da igreja esteja tudo bem, né? Então, como eu falei para os meus queridos irmãos, dentro do livro do Apocalipse, aonde nós estamos, né? Como eu coloquei aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 19, é vista a Arca da Aliança. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos ter Apocalipse capítulo 12. E Apocalipse capítulo 12, ele é um capítulo que vai apresentar todo o grande conflito. João vai iniciar falando de um grande conflito cósmico, né? A mulher que está grávida e aparece o dragão, fala da batalha no céu de Miguel. Né? Então, qual é o objetivo do capítulo 12? É preparar o remanescente para o contexto de perseguição que vai vir. Antes de João começar a escrever sobre a perseguição da igreja militante, período de 1844 até a volta de Cristo, João se preocupa em escrever o capítulo 12 e dizer assim, todos o remanescente sofreu perseguição. O objetivo do Apocalipse 12 é que para que a gente olhe para a história da igreja, a igreja primitiva, a igreja no deserto, posso colocar assim, né? Toda a história da igreja, do santuário até os nossos dias, sempre sofreu perseguição. Então, Apocalipse capítulo 12, o objetivo dele é dizer exatamente o que eu apresentei lá naquele primeiro gráfico do santuário. O grande conflito existe desde o santuário celestial. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram, né, contra o dragão e seus anjos. Então,
O Apocalipse capítulo 12 vai dizer que sempre houve um grande conflito, sempre houve, e quando o grande conflito se transfere para a terra, sempre o remanescente é perseguido. Então, qual é o objetivo de João no capítulo 12 de Apocalipse? É dizer para mim e para você que nós não somos melhores que os nossos irmãos. Nós precisamos olhar para trás, nós precisamos olhar para a igreja no deserto, que sofreu, que morreu, em que famílias inteiras foram mortas, valdenses, albigenses, gnósticos, vários povos morreram, vários. Então, Apocalipse capítulo 12, ele traz esse contexto de dizer assim, todos já foram perseguidos, muitos já deram a vida. Né? E aí Apocalipse 12, ele termina dando um gancho, dizendo assim, né? Irou-se o dragão contra o restante da descendência da mulher. Ele se ira contra a descendência da mulher. A mulher, ela até sai de cena. Agora o foco é o restante da semente da mulher. E aí ele vai dizer como o dragão está irado e como o dragão vai perseguir esse restante da descendência da mulher através de qual capítulo do Apocalipse? Apocalipse capítulo 13. Então, Apocalipse capítulo 13 vai apresentar quem são os poderes que vão perseguir o remanescente e como eles vão perseguir o remanescente. Por isso que a gente tem que comer esses capítulos todos os dias, né? Aqui no Maranhão a gente tem uma expressão, a gente tem que comer com farinha todos os dias, né? É uma expressão que a gente usa bastante aqui. Porque, irmãos, desses quatro capítulos contêm todas as informações necessárias para a nossa salvação. E o que eu acho mais lindo é que no livro do Apocalipse, no capítulo 12, João se preocupou, logicamente inspirado pelo Espírito Santo, em confortar o nosso coração, dizendo assim, vocês não são os únicos perseguidos, não. Deixa eu apresentar a história da igreja aqui para vocês, para que vocês saibam que todo o remanescente foi perseguido. Que sempre o remanescente é perseguido. Que sempre o remanescente está passando por dificuldades, sendo morto. Existiram mártires em todas as eras. De Abel até a igreja no deserto foram mártires. E não vai ser diferente com a gente. Quando João, em Apocalipse 12, ele apresenta as diversas dificuldades e perseguições que aconteceram contra a história de todo o remanescente, você vai observar um padrão. E é um padrão que nós iremos passar por ele. Mas João nos conforta, dizendo assim, vocês não são os únicos. Então, antes de apresentar Apocalipse 13, ele apresenta o conforto do Apocalipse 12. E aí, Apocalipse 13, vem a besta que emerge do mar, vem a besta que emerge da terra, e ali está o cenário de perseguição. Através da imposição, né, do descanso dominical, através dessa imposição de fato, seguir e adorar a imagem da besta. Então, Apocalipse 13, ele apresenta quem são os poderes que o dragão está usando para perseguir o restante da descendência da mulher. E aqui em Apocalipse 13, nós sabemos aonde Jesus está no santuário celestial. Ele está no Santíssimo, né? Está no Santíssimo. Mesmo ele apresentando Apocalipse 13, quando nós vamos para Apocalipse 14, João ele já vai apresentar ali no capítulo 14, ele já vai iniciar o capítulo 14 com a vitória dos santos sobre esses poderes. Amém? Porque eu acho muito linda essa didática de João em estar sempre, como eu posso dizer assim,
apresentando conforto, esperança, né? Ele é como se o capítulo 14 do livro de Apocalipse ele já começasse no final, né? É um prólogo assim, ele já começa no final, ele já começa com os remidos, né? E aí, em Apocalipse capítulo 14, ele vai apresentar quem são os remanescentes e qual é a mensagem desse remanescente da mulher, né? Qual é a mensagem que eles pregam? Quem são eles? Quais são as suas características, né? Como eles vão vencer a besta, o dragão? Como eles vão ser vitoriosos e não vão receber a marca da besta? Então você tem uma descrição ali muito profunda em Apocalipse 14 de quem é o restante da semente da mulher lá de Apocalipse capítulo 12, verso 17. Então, em Apocalipse capítulo 13, João diz quem são os poderes que vão nos perseguir, como ele vai nos perseguir. Em Apocalipse capítulo 14, ele vai dizer qual é a característica do descendente, do restante da semente da mulher e qual é a mensagem que ele vai estar pregando. Então, se eu sei qual é a característica desse povo e qual é a mensagem que ele prega, eu preciso, irmãos. Irmãos, a igreja adventista do sétimo dia, ela só existe por conta do capítulo 14 de Apocalipse. O capítulo 14 de Apocalipse, ali está o nosso objetivo, porque senão a gente vira uma igreja qualquer. Se a gente não tem capacidade cognitiva de apresentar Cristo no santuário, a sua obra, Deus pode usar outra igreja. Pessoas que estão pregando todo dia aí. Eu fiz o evangelismo certa vez em uma localidade e todos os dias a gente via uma... Vou falar o nome aqui, né? Que é os Testemunhos de Jeová, por exemplo. Todo dia estavam na rua, todo dia. E aí eu falei para o meu amigo, eu disse, olha, a gente vai passar um mês aqui. Será que todo dia a gente vai ver um deles na rua pregando? Aí a gente marcava, né? E todo dia a gente via. E é uma coisa que a gente fica admirado, porque eu não sei como é para os irmãos no Sul, mas para a gente aqui, a gente tem um sábado missionário. Um sábado missionário por mês. Aí você faz um apelo na igreja, de 100 membros, vem 5. Né? Nossa própria forma de fazer evangelismo, a gente não dá mais estudo bíblico. E quando a gente olha para esse cenário, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14, irmãos, a gente precisa contemplar Apocalipse 14. Porque Apocalipse 15 já começa com o fechamento da porta da graça. Então, a minha preocupação, o meu foco de estudo é Apocalipse 13, 14 e 15. 13 por quê? Porque me apresenta quem são os poderes perseguidores e quais são as ferramentas de perseguição. Apocalipse 14, porque ele vai me apresentar qual é a característica do restante da semente da mulher. E qual é a sua mensagem, né? Eu gosto muito de um texto que foi compilado, está no Eventos Finais, né, da compilação de Eventos Finais, que Ellen White diz assim, que nós fomos separados do mundo com a talhadeira da verdade, né? E ela diz assim, que foi confiada aos adventistas dos sétimo dias a obra de mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélica. E ela diz assim, nada há de mais importante. E ela diz que nenhuma outra coisa lhes absolva mais atenção do que as 3 mensagens angélicas. Porque essas 3 mensagens angélicas estão intimamente relacionadas ao que Cristo está fazendo no santuário. Então, eu preciso contemplar esse cenário, entender o que Jesus está fazendo no santuário, entender como, através do Santíssimo, ele está conduzindo o restante da descendência da mulher, eu e você. Então, quando a gente olha para o santuário, como eu falei para vocês, como eu apresentei nos gráficos, a gente consegue
ver o relógio profético e dizer onde é que eu estou. Onde é que eu estou? Então, Apocalipse 11, 19, 1844, 22 de outubro, e vai até Apocalipse 15, fechamento da porta da graça. Então, Apocalipse 12, 17 até Apocalipse 15, esse aqui é um período que ocorre após 1844. E é o nosso período. Então a gente precisa, irmãos, se debruçar sobre esses capítulos. Se debruçar sobre essas mensagens. E nada deve, principalmente Apocalipse 14, porque é a nossa característica, é a nossa mensagem, né? Então, quando a gente olha para esse gráfico, essa cronologia, e olha mais profundo, né? Porque o que eu fiz com vocês no estudo de hoje? Eu dei um zoom, né? A gente começou com toda a Bíblia, apresentei o santuário em toda a Bíblia para vocês, aí eu dei um zoom no livro do Apocalipse, apresentei todo o livro do Apocalipse, Jesus no livro do Apocalipse como sumo sacerdote, seu ministério no santuário celestial, e agora eu dei um outro zoom de Apocalipse 12, 17 até Apocalipse 15. Porque esse é o micro que a gente deve se focar em nossos dias. É Apocalipse 12, 17 até Apocalipse 15 que marca a transição da igreja militante para a igreja triunfante. Agora, infelizmente, muitas vezes, irmãos, a gente não sabe onde ficam as três mensagens angélicas, não sabe o que é três mensagens angélicas, o que é temer a Deus, o que é dar glória a Deus, quem é Babilônia, quando Babilônia caiu, se já caiu, quando foi que ela teve a sua queda parcial, quando é que vai se contemplar, concretizar a queda de Babilônia, né? Quem é, o que é a marca da besta, como é que vai ser imposta, qual é o... Então, se a gente não está pregando as três mensagens angélicas, a gente está fora desse quadro. Se a gente está fora desse quadro, a gente está... É laodiceano. É laodiceano. Essa é que é a grande verdade. Então, esse zoom que eu dei para vocês, toda a Bíblia e o santuário, o Apocalipse e o santuário, Apocalipse 12, 17 até Apocalipse 15, o ministério de Cristo santuário, é isso aqui. Esse é o determinado momento. Amanhã a gente vai estudar só o Santíssimo do Santuário Celestial e Apocalipse 14, porque a gente vai conseguir fazer uma conexão entre os objetos do Santíssimo, a obra de Cristo no Santíssimo e o remanescente de Deus aqui na Terra. E esse período aqui é um período muito difícil, é um período muito tenso. E cabe a mim e a você, irmãos, buscar diligentemente o estudo de Apocalipse 14. Né? Eu espero que, pela graça de Cristo, eu e você possamos alcançar misericórdia, né? E receber o selo de Deus. Porque o que está acontecendo, irmãos, quando a gente vê essa transição da igreja militante para a igreja triunfante, essa sacudidura em que esse joio é separado do trigo, e ele é separado do trigo até pela terceira mensagem angélica, nós podemos perceber claramente ali no livro do Apocalipse quem vai ficar ainda como militante e quem passa para a igreja triunfante. Porque nós temos dois povos ali sendo formados, né? Você tem o povo sendo selado com o selo de Deus em Apocalipse 14, e você tem um povo recebendo a marca da besta em Apocalipse 13. Aqueles que estão contemplando Cristo no seu santuário estão buscando receber o selo do Deus vivo. Então, nós temos um cenário em Apocalipse 14. Quem são os poderes que estão trabalhando em Apocalipse 14? Primeiro, segundo e o terceiro anjo. Qual é os poderes que estão trabalhando em Apocalipse 13? Uma besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra e o dragão.
Quando nós olhamos para o Apocalipse 14, você vê um grupo que recebe o selo de Deus. Quando você olha para o Apocalipse 13, é um outro grupo que recebe a marca da besta. Então, existem dois exércitos sendo formados. O exército de Apocalipse 13 recebe a marca da besta, o exército de Apocalipse 14 recebe o selo de Deus. É interessante que em Apocalipse 14 diz que a semente da mulher segue o cordeiro. Apocalipse 13 diz que eles seguem a besta. Em Apocalipse 14, falando da semente da mulher, diz que não se achou engano na sua boca. Em Apocalipse 13, as pessoas que estão sendo preparadas para receber a marca da besta seguem as blasfêmias da boca da besta. Em Apocalipse, capítulo 14, verso 5, apresenta que aqueles que estão contemplando Cristo no Santíssimo poderão se apresentar como irrepreensíveis diante do trono de Deus. Amém? E em contraste, em Apocalipse 13, do verso 2 ao verso 4, diz que aqueles que recebem a marca da besta estão diante do trono do dragão. Apocalipse, capítulo 14, verso 7, fala que aqueles que estão contemplando Cristo em seu santuário adoram a Deus. Apocalipse 13, 4 diz que esse outro grupo adora a besta. Apocalipse, capítulo 14, verso 12, diz que aqueles que contemplam Cristo em seu santuário se mantêm na verdade, porque eles sabem o que é a verdade. Foi o que a gente estava conversando ontem. Existe cognição, existe redes neurais. Eles sabem o que é a verdade, eles identificaram quem são os poderes perseguidores, eles identificaram quais são esses os sinais de a forma que até fogo faz descer do céu, como é dito em Apocalipse 13, e eles se mantêm na verdade, eles não caem no erro. Já em Apocalipse 3 diz que aqueles que não contemplaram Cristo em seu santuário são levados ao erro. Em Apocalipse 14, versos 6 a 12, fala que o restante da semente da mulher ela tem uma mensagem específica. As 3 mensagens angélicas. É a mensagem que a gente tem que comer todos os dias. Já em Apocalipse 13, versos 7 e 15, diz que eles perseguem quem está sendo preparado para receber a marca da besta. Persegue aqueles que estão pregando as 3 mensagens angélicas. Não querem que as 3 mensagens angélicas sejam pregadas. Então, queridos, esse último gráfico aqui, ele apresenta bem a característica do restante da descendência da mulher e aqueles que vão receber a marca da besta. Eu espero de coração que eu e você estejamos no grupo de Apocalipse 14. Não estejamos no grupo de Apocalipse 13. Agora, é importante nós estudarmos o grupo de Apocalipse 13? Sim, muito importante. Para quê? Para que a gente se mantenha na verdade. Para que a gente saiba quais as características da besta, como ela vai tentar enganar, como ela vai tentar seduzir, como é que ela vai apresentar esses sinais que de maneira que faz até fogo descer do céu, né? Talvez uma lembrança, um eco, né, do que aconteceu com o profeta Elias, ou seja, vai ser algo camuflado de cristão, vai ser uma contrafação na realidade. E agora a gente só vai conseguir se manter na verdade através do estudo bíblico, do conhecimento bíblico. E eu espero, pela graça de Deus, que eu e você possamos, né, contemplar a Cristo no seu santuário. Amém? Deus em Cristo venha nos abençoar. Eu espero que o estudo de hoje tenha sido bom para os nossos irmãos, que nós possamos sair daqui, né, fortalecidos na mensagem, no estudo, né, e entender que nós estamos bem aqui. Nós estamos ali na igreja militante. Né? O que eu mais gosto de estudar Santuário e Apocalipse, em
em Apocalipse e Daniel é justamente por isso aqui, irmãos. Gráficos, datas, o relógio profético, os minutos do relógio profético, os segundos do relógio profético, e como Deus está conduzindo essa igreja militante, né? Eu espero que todos nós, pela graça de Cristo, possamos, pela sua misericórdia, fazer parte da igreja triunfante, né? A igreja Amém. primitiva foi perseguida, a igreja no deserto foi perseguida, e não vai ser diferente com a igreja militante. Os cenários futuros, irmãos, eles serão semelhantes ao da igreja no deserto e na igreja primitiva. João, antes de apresentar a perseguição do restante da descendência da mulher, ele apresenta a perseguição da igreja primitiva e da igreja no deserto. E qual é o objetivo dele? Para que quando nós viermos a estar sendo perseguidos, a gente lembre. Os nossos irmãos também já foram perseguidos antes de nós. E assim como eles entregaram a vida a Cristo, que eu e você também viemos estar dispostos a entregar a nossa vida a Cristo. Que Cristo venha a ser glorificado, né, pela minha e pela sua vida. Amém? Eu queria Amém. fazer uma Louvado oração com os irmãos, e aí a gente pode ir para aquela parte das perguntas. Vamos orar? Pai Santo, bondoso Deus, graças damos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Senhor, que preciosa mensagem, Pai. Nós não somos dignos de receber os Teus santos oráculos, Teus santos conhecimentos. Senhor, nós somos tão gratos porque o Senhor nos dá luz e conhecimento para estudarmos o Teu livro, para buscarmos fazer Tua vontade, para entendermos, Pai. É lindo estudar a Tua palavra dessa forma. Quando nós olhamos o todo, nós vamos dando um zoom, e damos mais um zoom, e mais um, e conseguimos olhar os segundos do relógio profético batendo, conseguimos ouvir o som dos segundos do relógio profético nos dizendo: preparai-vos, preparai-vos, chegada é a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nos ajude, Pai, a te temer, a glorificar o teu santo nome. E nós somos, Pai, privilegiados, porque o Senhor nos dá datas, o Senhor nos diz exatamente em qual compartimento do santuário o Senhor está em cada período. E que nós possamos, pela tua graça, aprofundar o conhecimento na mensagem do santuário, Pai, para que possamos, pela tua graça e pela tua paz, encontrar misericórdia e descanso. Muito obrigado pelo estudo de hoje, pela atuação do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Amém, Senhor. Glória seja Amém, Deus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Amém. Obrigado, irmão Márcio, por essa mensagem importantíssima, né? A sequência aí do estudo do santuário. E, irmão, o irmão falava das perseguições da igreja, e eu tenho um verso que eu gosto muito, 2 Timóteo 3,12. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus. Vão padecer perseguição, né? Não tem por onde, né, irmão?